Amados e queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Nessa oportunidade, nós queremos trazer a lição de número 2, subordinado ao estudo do capítulo 3 e do capítulo 4 da nossa revista, que é o nosso guia prático de estudo das nossas escolas bíblicas dominicais. E a lição de hoje ela tem por tema batismo e tentação de Jesus. Então nós vamos discorrer um comentário sobre esses assuntos, o assunto do batismo e a tentação de Jesus. E nessa oportunidade nós vamos aprender um pouquinho sobre o precursor de Jesus, João Batista. Nós vamos ver que o seu nome, João Batista, que Batista não é sobrenome, como muita gente acredita, mas sim o ofício, porque ele batizava em águas. Aí ele acabou recebendo esse apelido, na verdade, de Batista. O seu nome é João. E João, a gente vai ver que tem um significado na Bíblia Sagrada, que o Senhor é gracioso. Esse é o significado do nome João. Então nós vamos aprender algumas particularidades de João. Nós vamos ver João, a partir desta lição, com uma nova visão, porque muita gente conhece João apenas como o último profeta do Antigo Testamento, ou seja, ele é considerado por alguns apenas como a ponte profética do Antigo e o Novo. Mas nesta lição eu quero apresentar para você João Batista também como sacerdote. Muita gente não sabe disso, mas João Batista ele cumpriu o ministério sacerdotal. Ele, além de ser o precursor, além de ser profeta, além de ser, como o próprio Jesus disse, o maior nascido de mulher, ele também era sacerdote. Se nós lermos Lucas, capítulo 1 e o versículo 5, eu quero ler com você, acompanhe comigo, que diz: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então nós vemos aqui na leitura, conforme Lucas, as informações sobre João Batista, de que ele era filho de Zacarias. Zacarias era um sacerdote, na ordem de Abias, e a esposa dele, por nome Isabel, era filha de Arão, era das filhas de Arão. Então a gente observa, quando nós lemos lá 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, nós vemos lá Davi dividindo as ordens sacerdotais, ou seja, dividindo os grupos de sacerdotes para que eles cumprissem o seu ministério no templo. E a gente vai ver que a 8ª ordem era a ordem de Abias. Foi dessa ordem que veio aí a sucessão de João Batista, onde Zacarias ele era vamos dizer que um remanescente da ordem de Abias. Então, a gente percebe aqui que João Batista ele era sacerdote tanto por parte de pai, Zacarias, como por parte de mãe, Isabel. Assim como Jesus também era rei, era da tribo real, era da dinastia davídica, tanto por parte de José, como também por parte de Maria. Então a gente costuma ouvir, às vezes, vamos dizer que uma pronúncia, onde Jesus ele é conhecido como Cordeiro. E às vezes a gente ouve hinos que falam sobre isso, ouve mensagens que falam sobre isso, de que Jesus, quando ele estava levando a cruz do Calvário sobre os seus ombros, por fora as pessoas viram madeira, mas por dentro eram os pecados da humanidade. Mas aí é onde é que surge a dúvida, é aí que nós queremos esclarecer, porque muita gente diz que Jesus levou sobre si os pecados da humanidade. Disso não resta dúvida, nós sabemos que Jesus realmente levou os pecados da humanidade. Mas o ponto que nós queremos chegar é, em que momento da vida de Jesus foi que ele levou sobre si os pecados da humanidade? Será que foi quando Judas o entregou ao Sinédrio? Será que foi quando Pilatos lavou as mãos e mandou açoitá-los?
ou quando ele foi trocado, né, por Barrabás, ou quando ele foi obrigado, né, a carregar a cruz. A gente vai ver que não. Jesus ele vai carregar, né, os pecados da humanidade lá no Rio Jordão, lá no batismo. E é nesse primeiro ponto da lição que nós vamos aprender essa particularidade, que é um assunto que você não vê todo dia, você não vê em qualquer, vamos dizer, em qualquer livro. A gente, para explanar um assunto como esse, tem que ter um pouquinho de conhecimento dentro da teologia sistemática, que é a cristologia, onde vai falar sobre o batismo de Jesus. Então, para a gente entender, né, esse fato que aconteceu no Rio Jordão, que é o batismo de Jesus, que foi ministrado por João Batista, a gente precisa voltar lá no livro de Levítico, capítulo 16, aonde vai falar sobre o dia da expiação. Aonde ali vai estar escrito toda a lei da expiação, como é que o sacerdote devia proceder. E conforme a gente vê em Levítico 16, a gente vai ver que para o dia da expiação, o sumo sacerdote, ele tinha que matar um novilho por ele, pela vida dele e pela vida da sua família, para poder se apresentar ali nos átrios do Senhor para realizar essa cerimônia que era o dia da expiação. Então, para o dia da expiação, era obrigado a ter 2 cordeiros, 2 bodes. E aí é onde o sumo sacerdote ele ia lançar sorte para escolher o bode emissário. Não o bode que ia morrer, mas o bode emissário. Lançava sorte, escolhia, né, o bode emissário, então deixava de lado ali separado e ia sacrificar o outro bode, porque era 2. O emissário e o que ia ser sacrificado. Então fazia ali todo o ritual, né, vamos dizer que tudo que era de, vamos dizer que de responsabilidade do sumo sacerdote ele fazia nesse dia. Ele sacrificava ali aquele carneiro, aquele bode ali e seguia, aspergia o sangue daquele bode sobre o altar. E a gente via que depois que ele concluía com aquele bode, era a segunda parte, que era o bode emissário. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que colocar as mãos sobre a cabeça ali do bode emissário, confessar todos os pecados da sociedade hebreia, de todas as pessoas que tinham pecado, todo tipo de pecado ele confessava. É como se ele estivesse fazendo uma transferência, pegando os pecados da nação de Israel e colocando sobre a cabeça daquele bode emissário. E pegando ali a inocência, porque aquele bode ele era inocente, ele era um símbolo de Cristo, ele não tinha culpa. Então ele estava sendo sacrificado também por conta dos pecados da humanidade. Então o sumo sacerdote ele tinha essa responsabilidade de pegar, de trocar, tirar a injustiça, colocar sobre vamos dizer que um animal, que era um bode ali, e ali pegava o sangue dele, e o sangue dele era colocado, né, ou coberto, aquele sacrifício cobria aqueles pecados da humanidade. Então o que aconteceu no Rio Jordão foi a mesma coisa. João Batista como sendo o último representante dos profetas, o último que era o que veio ali conforme a profecia de Isaías, que é tido como uma vara, né, que veio no deserto. E a gente percebe que ali no Rio Jordão, naquele momento que Jesus aparece da Galileia para ser batizado por João, ali já não está mais o João precursor, já não está mais o João profeta, mas o João sacerdote. Ele era o último sacerdote legal da história de Israel. Por isso que depois que Jesus é batizado, acaba, né, todos os sacrifícios são cessados do templo. Ou seja, podia até acontecer, mas não ia ter valia nenhuma, não ia ser sem valor, porque tudo estava se consumindo ali na pessoa de Jesus. Então, no momento do batismo ali, João Batista está cumprindo o papel sacerdotal de Arão lá atrás. Ele está colocando, transferindo os pecados da humanidade sobre Jesus. E é por isso que Jesus ele é batizado. É aonde João vai dizer: eu é que preciso vir a ti, tu que vens a mim. E Jesus fala para ele: olha, vamos fazer porque é conforme a justiça, para que se cumpra toda a justiça que está escrita a meu respeito. E ali ele faz isso, dando cumprimento a esse dia da expiação.
A gente vai ver que o nosso comentarista aqui na nossa revista, ele vai destacar esse fato, do momento em que Jesus entra às águas, porque pode surgir alguns questionamentos na nossa sala de aula. Alguém pode dizer, mas Jesus ele não foi pecador, ele não pecou, não veio nesse mundo em pecado, e por que ele precisou ser batizado? Exatamente porque ele estava sobre os seus ombros, naquele momento foi transferido os pecados da humanidade sobre os seus ombros. Daquele momento em diante, ele se tornou o Cordeiro de Deus. É dali em diante que vai iniciar o ministério de Cristo como o Cordeiro de Deus, que vai dar vida pela humanidade. Daquele momento em diante, do seu batismo ali até o Calvário, ele estava dando cumprimento a todas as promessas que havia a respeito dele, de que ele ia ter que dar vida pela humanidade. Ele estava carregando sobre si todo esse peso dos pecados da humanidade. Então, o momento em que Jesus carrega os pecados da humanidade, que ele recebe essa transferência de uma pessoa legal, segundo a lei, segundo a ordem araônica, foi João Batista. João Batista, além dele ser profeta, ser o precursor, ele também era sacerdote. Ele não era aquele sacerdote do templo, mas ele viveu uma forma diferente. Ele não ia no templo, até porque aquele templo ele já tinha passado por muitos processos, já tinha sido demolido o templo que Salomão fez, depois veio o do qual Zorobabel ajudou a edificar, e depois a gente percebe que esse já era mais um acréscimo de Herodes. Então a gente percebe que esse templo de Herodes ele já tinha perdido completamente o valor essencial do simbolismo, do que representava a Cristo. E ali já era um templo mais que político, já era visto com essa visão política. Mas no batismo de Jesus há essa transferência dos pecados da humanidade para Cristo. Então, a partir dali, a gente vê todo o cumprimento do dia da expiação, que era realizado em Israel no mês 7, no dia 10. No dia 10 do mês 7 era realizado esse dia da expiação, onde todo mundo era convocado para essa festividade oficial da nação de Israel. Então, isso dá-se cumprimento no batismo de Jesus, que é o assunto que nós vamos ver a partir de agora. Mas antes de continuarmos, eu preciso apresentar aqui os nossos objetivos, para que assim nós venhamos ter uma lição que venha ter isso, tanto na nossa ministração, como também na vida dos nossos alunos que nos ouvem. O primeiro objetivo é compreender que o batismo exige renúncia às trevas e serviço em favor do reino de Deus. O segundo, testemunhar a vitória da luz sobre as trevas pelo poder das Escrituras. E o terceiro, compreender que cabe à igreja dar testemunho missionário da conversão. Então nós vamos trabalhar esses três objetivos a fim de que a nossa aula ela venha a ser bem aplicada. O nosso texto áudio se encontra em Mateus, capítulo 3, o versículo 17, que diz: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que é o momento em que Jesus ele foi batizado, aonde a gente vai ver o Deus Pai testificando e o Deus Espírito Santo. É aonde a gente vê presente naquele cenário toda a Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo ali presente naquele momento. Aquele momento ele foi o ponto crucial do ministério de Cristo, porque foi o passo inicial dele exercer esse ministério terreno. Depois do batismo, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai ser levado, ser impelido pelo Espírito para o deserto. Isso é assunto do ponto 2. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre João batiza Jesus, que foi o que a gente já entrou aqui introduzindo. Mas antes eu quero trazer também a nossa verdade prática, que diz: os que estão nas trevas do pecado ou na região da sombra da morte, separados de Deus, são salvos por intermédio de Jesus Cristo. Então essa é a nossa verdade prática, que nós vemos que essa verdade prática
ela deixa bem transparente que aquelas pessoas que estão longe de Deus, que estão longe do Evangelho, elas vivem em trevas, porque elas vivem impelidas pelo poder do pecado. Elas são direcionadas para onde o pecado aponta ou força que elas vão. Mas quando elas chegam em Cristo, elas são salvas. O intermédio de Cristo, elas alcançam a salvação. Então, a partir dessa verdade prática, nós podemos afirmar e continuar vivendo essa verdade, de que a maior bênção na nossa vida, a bênção, vamos dizer que primária para todo cristão, é a salvação. É o fato de ser libertado, né, do poder das trevas. Então, a nossa bênção maior é a salvação e é isso que nós precisamos anunciar para aqueles que ainda estão em trevas. O primeiro ponto da nossa lição, João batiza Jesus, o primeiro tópico, João Batista. Nesse primeiro tópico nós vamos ver todas as informações acerca de João Batista. Nós vamos ver que o seu nascimento foi uma promessa divina. O seu pai, avançado em idade, Zacarias, a sua mãe, Isabel, era estéril desde jovem, já estava em uma idade avançada. E, como já falei aqui a nível de introdução, o seu pai, sendo sacerdote, ele pertencia à 8ª ordem, que era a ordem de Abias, e essas ordens elas eram muito extensas. Tinha sacerdote que nascia, morria e não tinha uma oportunidade de ser sorteado para ir operar no templo. É para você ver como tinha crescido a tribo de Levi, como tinha crescido a casa de Arão, os sacerdotes. Então, aqui na vida de Zacarias, no momento que o anjo vai anunciar que ele vai ter um filho e que ele tem que pôr o nome dele de João, a gente entende que foi algo extraordinário, né? Foi uma bênção dupla. Primeiro, porque ele foi sorteado para servir ali, para levar, né, o incenso, para colocar fogo ali no santo, no lugar santo, que era aonde os sacerdotes ministravam. Então a gente vê que ele vai sorteado e quando ele entra lá junto ao altar, o anjo sai e anuncia essa boa nova, né? Traz esse evangelho para ele, para Zacarias, dizendo que ele vai ter um filho e que a sua esposa vai estar grávida. E aí aonde ele vai começar a indagar dentro do seu coração acerca das possibilidades. Ele vai analisar e vai chegar à conclusão de que ele está velho, de que a esposa dele é velha e de que desde ela nova ela era estéril. Aí ele chega à conclusão de que era impossível. E o anjo faz essa leitura, né, em todo o seu pensamento, em todo o seu coração, e ali decreta, né, uma disciplina por falta de fé em Zacarias, a ponto de que Zacarias ele fique mudo até o nascimento de João Batista. Então, João Batista ele foi o precursor, ele foi aquele que foi levantado por Deus para aplanar o caminho, para preparar o caminho do Messias. A gente entende que João Batista, ele, além de ser um arauto, né, o propósito maior dele era preparar o caminho para o Senhor. Por isso que ele aparece, né, junto ao Rio Jordão, pregando arrependimentos de pecado, dizendo que ele estava pregando e batizando para arrependimento de pecados. Mas depois dele viria um. E esse ele diz que não era digno de levar as sandálias. Esse batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Então a gente percebe que o ministério desse homem chamado João, ele era um ministério que veio no impeto, né, de Elias. É um retrato da personalidade forte de Elias do Antigo Testamento. Então a gente vê que João Batista, as informações que nós ainda podemos falar acerca de João Batista é de que ele é pertencente da tribo de Levi, né? Ele pertence à classe sacerdotal e ao mesmo tempo ele é tido e conhecido como um grande profeta. É tanto que Herodes, quando vai matar, temia, né, as palavras, porque o povo respeitava, honrava. A Bíblia vai dizer que esse é o único pregador
que não faz nenhum milagre, mas as multidões andavam quilômetros e quilômetros para ouvi-lo, para ser batizado por ele, para descer as águas. A gente percebe que João Batista ele não fez ninguém ressuscitar, não fez ninguém andar, não fez nenhum surdo ouvir, nenhum cego ver, não fez nenhum milagre, mas ele era temido como profeta, alguém que veio enviado de Deus para pregar arrependimento. Então esse é o João Batista que vai aqui batizar a Jesus. E ainda a nível de informação, ele também era um parente, né? Era primo de Jesus, um primo já um pouquinho distante, mas era primo. Segundo tópico, o anúncio do Messias. Aqui a gente vê que, nesse tópico, que o anúncio do Messias, ele é antecipado, né, com o próprio nascimento de João Batista. Ou seja, o fato de João Batista vir primeiro do que Jesus era um anúncio do Messias, de que o Messias estava vindo logo mais atrás. Então isso a gente vai ver com base, com propriedade aqui no versículo 11 do capítulo 3. Para não ficar muito extenso, vamos pular já para o próximo tópico, o batismo de Jesus. Nesse tópico aqui, a gente já deu uma pincelada, né? Mas a gente precisa também destacar que o batismo de Jesus, ele além de ter sido o ponto inicial do ministério de Cristo, ele foi também idealizado, né, para que servisse de exemplo. E hoje o que muitas pessoas indagam é: o batismo é um pré-requisito para a salvação? Não. O batismo nas águas é a imersão, nas águas. Vamos dizer que uma declaração de fé pública diante de todos. É aquele fato que os homens têm que ver. Agora, aquele fato que é feito pela fé, que é para Deus, ele não é o batismo. É o que Paulo diz, que é a circuncisão no nosso coração. Ou seja, é a fé, é o invisível, que só Deus vê. Então, uma pessoa que não é batizada, ela pode ser salva? Pode. Ela pode ir para o céu? Pode. É o fato daquele ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus, né, que se converteu ali, não foi batizado e foi salvo. Então, o batismo ele não é pré-requisito para a salvação, mas ele é uma declaração de fé pública diante de todos que nós somos uma nova criatura, de que nós somos seguidores e discípulos de Cristo. Então, por isso que nós temos que cumprir essa ordenança. O batismo ele é uma das duas ordenanças deixadas por Jesus, né, para os seus seguidores. Uma foi a Santa Ceia e a outra é o batismo. E para participar da Santa Ceia, você automaticamente tem que ser batizado. Então, por isso que é exigido que todo cristão, todo discípulo de Cristo, todo seguidor de Cristo, ele tem que ser batizado. E é esse batismo por imersão, não aquele batismo por aspersão, né, que é onde acontece na Igreja Católica, mas é esse que a gente é mergulhado, né, nas águas e ali, quando nasce, né, ou quando levanta, dá a ideia de que nasceu uma nova criatura. Então, por isso que a gente faz desta forma, porque tem, né, fundamento na Bíblia Sagrada. Vamos agora passar para o segundo ponto, a tentação. Nesse ponto aqui, nós vamos ter 3 tópicos, e é onde a gente vai ver os ataques, né, de Satanás diretamente à pessoa de Jesus. A gente vai ver que o primeiro ataque aqui é o primeiro tópico, se és o Filho de Deus. Nesse primeiro tópico, a gente vai ver que as mesmas armas que Satanás usa, ou que ele usou lá no Jardim do Éden, ele usou contra Jesus. É a mesma coisa que João fala lá na sua primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, aonde ele diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida é do mundo. Então, foi essas armas que Satanás usou lá no Jardim do Éden contra Eva, né, contra o primeiro Adão, né, e aonde ele conseguiu arrebatar, né, o coração, né, e as atitudes de Adão rumo ao pecado. Aqui ele vai fazer as mesmas investidas, né, os mesmos ataques, usando o sofisma. O que é sofisma?
é algo que não é mentira e nem é verdade. É uma sofisma. A mesma dúvida que ele implantou lá no coração de Eva, ele vai tentar implantar aqui na pessoa ou na tentação de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, depois que ele sai do Rio Jordão, que todos ouvem a voz, que o Pai dá testemunho de que ele era o seu filho, a Bíblia vai dizer que o Espírito impele ele ao deserto, para que ele passe 40 dias. E nós precisamos já destacar que o número 40 na Bíblia Sagrada, ele dá a ideia de tentação, de provar ou de provação. Então, sempre que você lê na Bíblia o número 40, é um momento de provação. Por exemplo, Israel passou 40 anos ali rodeando o deserto, um tempo de provação. Israel passou ali 40 dias, para que, quando ele saiu do Egito, que atravessou o Grande Mar Vermelho, os espias foram que trouxeram os cachos de uva. Aquela viagem deles foram 40 dias. Então Moisés passou 40 dias no monte. A gente vai ver que o número 40 ele permeia toda a Bíblia Sagrada, assim como é fato aqui que Jesus passou 40 dias de jejum e oração, e sendo aí tentado pelo diabo todos os dias. Então a gente percebe aqui que esse momento, que esse número, ele tem esse significado. Então quando a Bíblia diz que Israel passou 400 anos no Egito, significa dizer que aqueles 400 anos que eles viveram ali foram momentos de tentação, de provação, momentos difíceis para a nação de Israel. Então a gente vai ver isso aqui na vida de Cristo. Jesus ele vai cumprir esses 40 dias de jejum. E quando ele termina esses 40 dias, aqui dá início a essa tentação, a gente vai ver que a primeira sofisma que o diabo vai lançar diante de Jesus se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ou seja, ele coloca uma dúvida diante de Cristo. Se tu és. E às vezes a gente acha que Satanás aqui ele está mentindo, mas na verdade ele está usando uma sofisma. Por quê? A sofisma ela não é nem mentira nem verdade. Ela é como se fosse uma meia verdade. Porque o que o diabo ele está querendo induzir Jesus a fazer algo contrário do que ele veio, ou seja, sair do projeto original. Jesus ele veio a esse mundo para cumprir uma agenda divina. Então, se ele realizasse esse milagre, ele podia realizar? Sim, podia, mas ele não devia realizar, porque senão ia sair da agenda de Deus, ou seja, aquela tentação ia derribá-lo. Então, Jesus ele vai usar para refutar isso, a palavra de Deus. E todas as 3 tentações aqui que Mateus ele vai destacar, assim como Lucas também vai destacar, Jesus ele vai fazer uso do livro de Deuteronômio, que é o último livro da lei, o 5º livro da lei mosaica. Então ele vai usar esses 3 passagens. Nessa primeira aqui, aonde Satanás usa esse sofisma, esse engano, querendo plantar uma dúvida no coração de Cristo, dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aí aqui Jesus ele usa aqui a primeira passagem, ou seja, ele aplica a primeira referência lá de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, aonde ele diz que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, ou seja, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos entender que Jesus ele vence na tentação, ele vence o diabo por meio da palavra. E aqui a gente aprende já de que é importante um cristão se apegar, se enraizar na palavra de Deus, porque senão ele não vai conseguir vencer, senão ele vai andar sempre no erro. Como Jesus mesmo disse, que o povo errava por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós somos levados ao erro quando nós deixamos de lado a palavra de Deus. E quando nós estudamos, andamos abalizados na palavra de Deus, nós entendemos essa verdade, de que nós não podemos ser enganados, de que nós não somos enganados, porque para toda sofisma que o Satanás venha contra nós, qualquer dúvida que ele queira implantar em nós, nós temos uma defesa, que é a palavra de Deus.
Segundo tópico, a importância das Escrituras. Aqui a gente vê que a Escritura ela é tanto uma espada, né, que dá a ideia de ataque, como também de defesa. Aqui Jesus está se defendendo, né, de todos esses ataques que o diabo está encaminhando contra a sua vida. Ou seja, a primeira tentação que veio foi a questão de que Satanás ele usou as mesmas ferramentas contra Eva, né, de tentar fazer com que Jesus aqui, representando o segundo Adão, ele viesse a cair nesse mesmo erro, que é a concupiscência da carne. Aonde a carne ela deseja, né, vamos dizer que os primeiros lugares, os holofotes, né, ter um reino para si, e é isso que o diabo ele vai oferecer. E lembrando aqui que nós precisamos fazer esse destaque, que a ordem que segue aqui, esses 3 momentos de tentação, né, de Jesus aqui em Mateus, lá em Lucas, ela aparece, só que aparece invertido. A 2 e a 3, elas se invertem aqui em Mateus. Nós não sabemos o porquê, né, que elas foi invertida, mas deve ter um propósito, né, pelo qual Mateus fez essa invertida aqui nessa tentação. Vamos agora aqui para o tópico 3, ele venceu a tentação. E a gente vê que o segredo ou o sucesso, né, do vencimento desse segundo Adão, dele não ter caído, dele ter vencido, foi fazer uso da palavra de Deus. E a gente entende que só quem faz o uso é quem conhece. Ninguém pode fazer uso de uma ferramenta que não conheça, que não tenha habilidade. E Jesus fez o uso porque ele conhecia. Na primeira ele vai usar Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Na segunda, capítulo 6, versículo 13. E na última ele vai usar aqui o capítulo 6 e o versículo 16. Então a gente precisa entender que Jesus ele conhecia, era um rabino vindo da Galileia e bem instruído, né, com a sabedoria divina, e a gente vê que esses 40 dias que ele passou, né, nesse jejum em oração, ele teve vitória, né, porque ele estava preparado, ele tinha conhecimento das Escrituras. Então, conhecer as Escrituras faz toda a diferença. Vamos para o nosso terceiro ponto da lição, que diz início na Galileia. Aqui nesse ponto nós vamos ver aonde o ministério de Cristo ele cresceu, né, de uma forma abundante, de uma forma tremenda, foi desenvolvido ali na Galileia. Já falei aqui na aula passada que o povo de Israel ele é dividido nessas 2 regiões. A região sul é a Judéia, onde era governado por Herodes. Já a região norte é a Galileia. Então a gente vê que na Galileia é onde Cristo morava, em uma cidadela muito pequena, onde quando ele sai para o Egito, que ele retorna, ele vai para Nazaré, de onde era natural ali Maria e José, que eram da cidade de Nazaré, onde eles moravam. Então a gente percebe que Jesus ele vai desenvolver o seu ministério na cidade de Cafarnaum. Ele vai mudar, né, da cidade de Nazaré para Cafarnaum, que é muito próximo ali de Nazaré. Então o ministério de Cristo ele vai, né, vamos dizer que permear todas as cidades da Galileia. É onde a maioria dos discípulos, né, de Jesus, todos são galileus. Falamos aqui também na lição passada sobre essa revanche que havia entre os da Judéia e os da Galileia. E a gente vai ver que o primeiro tópico vai falar sobre o retorno para a Galileia. É aqui onde a gente vai ver Jesus pela primeira vez pregando em uma sinagoga, né, na Galileia. É onde ele vai ser expulso, né, dessa sinagoga, e é onde ele vai para Cafarnaum. E o tópico 2, né, do terceiro ponto, o início do ministério. Aqui, nesse tópico, a gente vê que o início do ministério de Cristo, ele vai iniciar, né, os discípulos seguindo, e aonde ele vai participar ali do primeiro milagre em Caná da Galileia. Então a gente vai ver que
desde o primeiro milagre que Jesus realiza e que é notório no meio de toda a massa, a gente vai ver que as pessoas já não, por causa de Jesus, por causa do ministério de Jesus, já não tinha ou não conhecia mais aquela barreira, né, social entre os da Judéia e os da Galiléia. Porque diante da fama de Jesus, as pessoas da Judéia, elas iam para a Galiléia, né, e os da Galiléia atravessavam essa faixa da mesma forma, tudo para ouvir e ver Jesus, tudo para seguir Jesus. Então a gente vê que a multidão que andava, né, atrás de Jesus era uma multidão muito grande, porque elas viam em Cristo, em Jesus, a esperança. Uns estavam seguindo porque Jesus era um provedor, né, de alimento, outros porque tinha sede de conhecer, saciar sua fome espiritual, outros porque necessitava de alguma coisa, e tinha também aquele grupo que era dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos anciões, que sempre estavam seguindo Jesus para apanhá-lo em algum erro. Então a gente vê que a multidão que seguia Jesus era uma multidão muito grande. Isso desde o início do seu ministério até o final, as multidões sempre o seguiram. Mas o seu ministério ele foi desenvolvido de uma forma notória na região da Galiléia, que é onde Jesus ele vai ministrar, né, os sermões aqui que a gente vai encontrar aqui no livro de Mateus. O terceiro tópico e o último fala a luz aonde havia trevas. Aqui nesse tópico a gente vai ver que a região da Galiléia ela era desprezada a ponto de os da Judéia acharem que todos que moravam, que eram galileus, estavam perdidos. Primeiro porque eles estavam longe do templo. O templo era na Judéia, era em Jerusalém. E eles tinham que fazer aquele processo. Então, era também a porta para o Oriente e aonde Satanás, ele, através das potestades do ar, ele imperava, né, ali nas regiões da Galiléia. É onde a gente vai ver a maioria dos milagres de Cristo, expulsão de demônios, eram tudo naquelas regiões, porque ali só havia trevas. Então Jesus, quando ele inicia seu ministério, ele vai quebrando, né, essa autoridade de Satanás sobre as regiões. Aonde Jesus ia passando, ele ia deixando um rastro de libertação, de milagre, de vida. Porque só havia trevas, só havia morte, só havia destruição. Satanás escravizava de toda forma. Cristo chega e vai libertando. Aonde Jesus vai passando, as pessoas vão sendo libertas. Libertas de enfermidades, libertas de opressão maligna, de espírito que escravizava gerações e gerações. Então, Jesus, quando ele chega, ele vai libertando. Ele anda e aonde ele chega, aonde ele coloca a planta do pé, ali a luz chega junto, a vida chega e a morte tem que ser dissipada. Então, a gente vê que esse último tópico fala que a luz aonde havia trevas, né? Aquelas regiões de Cafarnaum, as regiões de Tiro, de Sidom, todas elas ali Jesus passou e deixou um rastro de luz, um rastro de libertação, um rastro de vida, um rastro de fogo. Então a gente precisa sair de uma aula como essa, entendendo que Cristo, ele veio para quebrar o governo de Satanás. Ele veio para decretar falência, aonde imperava as trevas, aonde imperava a escravidão. Então, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.